Idoso, coma isso todo dia por 7 dias e veja seu corpo mudar. Se você tem mais de 60 anos, existe algo acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo. E a maioria das pessoas da sua idade simplesmente ignora. Acorda cansado, sente dores nas articulações, o intestino parece preguiçoso, a memória começa a falhar. Tudo isso é tratado como coisas da idade, mas não é. A verdade é que, em muitos casos, essas queixas são sintomas de um desequilíbrio profundo dentro do seu corpo. Um desequilíbrio que começa de forma silenciosa no seu intestino, mas que afeta absolutamente tudo: sua energia, seu humor, sua imunidade, sua aparência, sua clareza mental. E o pior, a maioria dos idosos está alimentando esse desequilíbrio todos os dias sem saber. Pães brancos, açúcar, café da manhã corrido, frituras à noite. Tudo isso parece inofensivo, mas por dentro está envelhecendo você em ritmo acelerado. E foi exatamente isso que eu percebi ao conversar com a dona Hilda, de 68 anos, uma paciente que chegou ao meu consultório com dores no corpo, ansiedade e uma constipação crônica que a acompanhava há mais de 5 anos. Ela já havia tomado laxantes, feito dietas e até tentado cortar o glúten. Nada funcionava. Foi então que eu recomendei algo surpreendentemente simples. Um alimento que não custa caro, que pode ser feito em casa e que culturas longevas usam há séculos: o kefir. O que aconteceu com ela nos 7 dias seguintes foi tão impressionante que precisei anotar em detalhes. Em apenas uma semana, a dor nas articulações diminuiu. O intestino começou a funcionar com regularidade. E, segundo ela, a sensação era de que o corpo estava mais leve. Era como se uma névoa tivesse desaparecido da mente. E o mais poderoso de tudo, ela não mudou toda a dieta. Apenas incluiu um copo de kefir por dia, da forma certa. 7 dias, um alimento. E um corpo que começou a se transformar de dentro para fora. Agora, se você está pensando que isso é exagero, que um simples alimento fermentado pode causar essa mudança, no próximo trecho eu vou te mostrar o erro que quase todos os idosos cometem no prato e que impede o corpo de se curar. O erro fatal que quase todos os idosos cometem no prato. Quando falei sobre o kefir com Dona Hilda, ela me respondeu com uma pergunta comum. Mas doutor, eu como direitinho, evito gordura, como pão integral de manhã, um arroz com feijão no almoço, não exagero no doce. Essa resposta, que parece inocente, revela o problema silencioso que está adoecendo milhões de idosos todos os dias. A verdade é que, mesmo tentando fazer o certo, muitos estão baseando sua alimentação em alimentos que inflamam o corpo de forma constante. O pão, mesmo o chamado integral, costuma ser rico em farinhas refinadas que elevam a glicose no sangue e alimentam bactérias nocivas no intestino. O açúcar escondido em iogurtes de supermercado, molhos e até em frutas secas acelera os processos inflamatórios e prejudica a flora intestinal. O óleo de soja, presente em quase toda refeição pronta, é como um veneno que a pessoa ingere sem perceber. O corpo não avisa de imediato. Ele vai se adaptando em silêncio, até que um dia a dor surge. O intestino trava, o sono não vem, o cansaço se arrasta, o humor piora e a pessoa, sem saber por quê, se sente velha, mesmo sem ter chegado aos 80. A alimentação moderna está cheia de armadilhas que parecem inofensivas, mas que ao longo dos anos vão sufocando a capacidade natural do corpo de se curar. O intestino, que deveria ser a raiz da saúde, vai se tornando o centro da inflamação. E é nesse ponto que o kefir entra. Ele não é uma moda passageira, é uma resposta real a um problema real.
O kefir atua onde esses alimentos causam mais dano. Ele reequilibra a flora intestinal, combate as bactérias ruins e fortalece as boas. Ele cria um ambiente interno favorável à cura. Mas antes de entender por que isso acontece, é preciso compreender o que a ciência já descobriu sobre esse alimento e por que ele é considerado, por muitos estudiosos da longevidade, uma das substâncias naturais mais promissoras para quem passou dos 60. O que a ciência descobriu sobre este alimento esquecido e o que ele faz em 7 dias no seu corpo? O kefir é uma colônia viva de micro-organismos benéficos que age de forma precisa e poderosa dentro do corpo. Ao ser consumido regularmente, ele não apenas melhora o intestino, como também atua sobre diversos sistemas ao mesmo tempo. A ciência moderna tem se debruçado sobre esses efeitos e os resultados são claros. Pesquisadores da Universidade de Helsinki, na Finlândia, demonstraram que o kefir é capaz de reduzir inflamações crônicas de baixo grau, aquelas que não doem, mas corroem o corpo ao longo dos anos, abrindo caminho para doenças degenerativas. Ao entrar no organismo, o kefir modifica o ambiente intestinal. Ele elimina colônias de bactérias nocivas, fortalece a parede do intestino e melhora a absorção de nutrientes essenciais, como magnésio, cálcio e vitaminas do complexo B. Isso explica por que muitos pacientes relatam sentir-se mais leves, mais dispostos e até com menos ansiedade em apenas poucos dias. A mente e o intestino estão conectados por nervos diretos. Quando o intestino melhora, a mente clareia. Em outro estudo conduzido no Japão, idosos que consumiram kefir diariamente durante uma semana apresentaram melhoras significativas na regularidade intestinal, redução da glicemia e melhor qualidade do sono. Não foi necessária uma dieta restrita, nem remédios. Apenas a constância no consumo. Quando recomendei o kefir à Dona Hilda, não foi por modismo, mas porque conheço seu efeito na prática. Ele funciona como um restaurador silencioso. E quando o organismo encontra um alimento que o ajuda, ele responde rápido. Em 7 dias, o corpo começa a se ajustar como uma engrenagem que volta ao ritmo certo. É por isso que muitos pesquisadores o chamam de alimento funcional. Ele não serve apenas para alimentar, mas para transformar. E transformação é o que muitas pessoas acima dos 60 mais desejam. Elas não querem apenas viver mais, querem viver com autonomia, com energia, com clareza, com alegria de acordar e saber que ainda são capazes de cuidar de si, da casa, dos netos e da própria saúde. E tudo isso começa em silêncio dentro do intestino, onde quase ninguém olha, onde quase ninguém trata. Onde o kefir trabalha todos os dias, em pequenas doses, construindo uma saúde que pode ser sentida, não apenas nos exames, mas na vida real, na disposição, no ânimo, na esperança que volta. Como dizia a palavra em Provérbios, a sabedoria é a árvore da vida para quem a abraça. O cuidado com o corpo é parte dessa sabedoria. O kefir é uma dessas ferramentas simples, acessíveis, que carregam esse princípio. E seus efeitos vão muito além da digestão. Eles tocam a forma como a pessoa vive. Os 5 benefícios mais impressionantes que surgem quando você consome esse alimento por 7 dias. O corpo tem uma sabedoria silenciosa. Quando algo bom entra, ele reconhece. Quando o ambiente interno melhora, os sinais aparecem. E com o kefir, esses sinais surgem mais rápido do que muitos imaginam. Nos primeiros 7 dias de uso constante, é possível observar mudanças claras em 5 áreas que interferem diretamente na qualidade de vida de quem passou dos 60. O primeiro deles é a redução da dor nas articulações. Muitas dessas dores são alimentadas por processos inflamatórios silenciosos.
O kefir, ao atuar no intestino e reduzir esses focos de inflamação, alivia naturalmente o desconforto. É comum ouvir relatos de pessoas que voltaram a subir escadas com mais facilidade ou caminhar sem sentir aquele peso nos joelhos logo pela manhã. O segundo benefício está na energia. Não se trata de uma explosão momentânea, como a que vem de um café forte. É uma energia limpa, constante, que se manifesta ao longo do dia. O motivo está na absorção de nutrientes. Quando o intestino volta a funcionar corretamente, o corpo recebe o que precisa e responde com vitalidade. Em terceiro lugar, o intestino se regulariza, e para muitos idosos isso é libertador. A prisão de ventre, que muitas vezes é tratada com laxantes que apenas mascaram o problema, começa a ceder. O kefir estimula naturalmente o trânsito intestinal, restaura a flora e reativa a motilidade. O corpo volta a funcionar como deveria. O quarto benefício é mental. Ansiedade, irritação e sensação de confusão mental diminuem. Existe uma ligação direta entre o intestino e o cérebro. O kefir melhora esse eixo. Ele atua onde remédios muitas vezes não alcançam, trazendo calma e clareza. E por fim, há a aparência. A pele responde, a expressão muda, os olhos voltam a ter brilho. Quando o corpo está inflamado, o rosto denuncia. Quando começa a se curar, ele também revela. É uma beleza que vem de dentro e quem convive percebe. Esses são efeitos que se somam. E por isso, quando se tornam visíveis, a pessoa sente que algo diferente está acontecendo. Não é placebo, não é imaginação. É o corpo reconhecendo que, enfim, está sendo nutrido, tratado, respeitado. É a saúde brotando novamente, onde antes havia apenas adaptação à dor. E quando essa transformação começa, é natural querer manter o que a despertou, porque viver com leveza não é luxo, é um direito. E começa com escolhas simples, feitas com constância. Como incluir esse alimento na rotina sem gastar mais, nem mudar toda a sua dieta. Uma das maiores resistências que escuto no consultório é a ideia de que, para melhorar a saúde, é preciso mudar tudo. Cortar o que se gosta, gastar com alimentos caros, seguir dietas difíceis. Mas com o kefir, a proposta é o oposto. A transformação acontece não por causa de restrições, mas por causa da adição certa. Incluir o kefir na rotina não exige mudança radical, nem grandes investimentos. Um copo por dia é suficiente para ativar o processo de reequilíbrio. Ele pode ser feito em casa, com pouco custo, a partir de grãos de kefir doados ou adquiridos com facilidade. Depois de cultivado, ele se multiplica naturalmente, como um fermento vivo que se renova a cada dia. A forma mais eficaz de consumo é pela manhã, ainda em jejum, puro ou batido com frutas naturais. Para quem prefere à noite, pode ser tomado antes de dormir. Ele não interfere no sono. Pelo contrário, costuma melhorar a qualidade do descanso. Também pode ser usado em receitas simples, como vitaminas, cremes ou até misturado a um mingau de aveia. O importante é que esteja presente, diariamente, sem pausas, por pelo menos 7 dias seguidos. Alguns preferem começar com pequenas quantidades e ir aumentando. Isso pode ser útil nos primeiros dias, especialmente para quem tem sensibilidade digestiva. Uma colher no primeiro dia, meia xícara no segundo e assim por diante até atingir um copo cheio. O organismo vai se ajustando e os efeitos aparecem com leveza. O mais interessante é que o kefir se adapta a diferentes rotinas. Não importa se a pessoa mora sozinha, se cozinha pouco ou se já tem outros hábitos. Ele cabe em qualquer cenário, porque ele não exige sacrifício, apenas presença, e quando algo simples começa a dar resultado, a motivação para cuidar da saúde naturalmente se renova. Muitas pessoas me perguntam o que mais poderiam fazer além do kefir.
E foi por isso que desenvolvemos um material completo com as receitas, combinações e estratégias que têm funcionado com dezenas de pacientes. Está tudo reunido em um guia especial feito para quem quer envelhecer com energia, disposição e leveza. O nome dele é Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Você encontra o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um passo que complementa essa mudança de forma clara, prática e transformadora. Porque cuidar da saúde não é uma tarefa pesada. É uma construção leve, diária, que começa com escolhas como esta. O que aconteceu com o seu José, de 72 anos, quando fez isso por 7 dias? Seu José chegou ao consultório acompanhado da filha. Tinha 72 anos, olhar cansado e um passo lento. Falava pouco, mas com firmeza. Relatava dores no corpo, intestino preso havia mais de 10 anos, além de uma tristeza constante que ele mesmo não sabia explicar. Dormia mal, comia mal e aos poucos havia perdido o ânimo para quase tudo. Durante a consulta, percebi que ele se alimentava de forma parecida com tantos outros idosos. Pão francês no café da manhã, arroz e feijão no almoço, refrigerante de vez em quando, muito café. Pouca fibra, nenhum alimento vivo, quase nada de variedade. Era como se o corpo estivesse parado no tempo, sobrevivendo em modo automático. Recomendei o kefir, ensinei como preparar, orientei a filha sobre o cultivo e o melhor horário para oferecer. Nada mais foi mudado. Não tirei nada da rotina, apenas acrescentei um copo de kefir, todos os dias pela manhã, em jejum. E pedi para voltarem depois de uma semana. 7 dias depois, ele voltou andando sozinho, sorrindo, com outra expressão no rosto. Disse que estava indo mais vezes ao banheiro, que não sentia mais a dor na região lombar e que pela primeira vez, em muito tempo, havia dormido uma noite inteira sem acordar. A filha contou que ele estava mais animado, querendo sair para caminhar, conversando mais. Disse que até o humor dentro de casa tinha mudado. Não foi milagre, foi ajuste. O corpo, quando recebe aquilo de que precisa, responde. O intestino voltou a funcionar. A inflamação reduziu. A mente clareou. A vida reagiu. Tudo em 7 dias. Não foi preciso remédio novo, nem dieta restritiva. Apenas uma decisão simples, feita com constância. Histórias como a do seu José se repetem com frequência. Pessoas que já haviam desistido de melhorar, mas que reencontram a esperança com gestos pequenos. É por isso que afirmo com tanta convicção que a saúde está nas escolhas diárias e que nunca é tarde para recomeçar. O kefir foi o ponto de partida para o seu José e pode ser para você também. O primeiro passo é dar uma chance ao seu corpo. O segundo é se aprofundar nesse cuidado. Escolha entre uma vida limitada ou uma vida longa e livre. Tudo começa no prato. Envelhecer não é sinônimo de perder a autonomia. O que define a qualidade dos nossos próximos anos não está apenas nos genes, mas nas escolhas que fazemos a cada manhã. O que colocamos no prato pode nos aproximar da liberdade ou nos empurrar, pouco a pouco, para uma rotina de limitações, dores e dependência. A maior parte das pessoas só percebe isso quando já perdeu tempo demais, quando o corpo já não responde, quando os remédios já ocupam o espaço do café da manhã, quando o cansaço se tornou a companhia diária. Mas ainda assim, há algo que não se pode tirar de ninguém. A possibilidade de mudar, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70. Mudar é sempre possível. O kefir, tão simples e esquecido, nos mostra isso. Não porque seja uma solução mágica, mas porque representa o poder do cuidado diário, silencioso, persistente.
Um alimento vivo que reorganiza por dentro, devolve a força e prepara o corpo para envelhecer com dignidade. Não apenas para viver mais, mas para viver bem, com energia, clareza, leveza e vontade de seguir em frente. Talvez você esteja assistindo e se perguntando se tudo isso serve para você. E a resposta é que não importa onde você esteja agora, o que importa é onde quer chegar. E se o seu desejo é continuar caminhando com firmeza, cuidando da sua casa, sorrindo com os netos, vivendo seus dias com lucidez, então sim, isso é para você. Porque não se trata apenas do kefir, trata-se de um novo olhar, um compromisso com a sua saúde, com o seu futuro. E esse compromisso começa em decisões pequenas, mas consistentes. Você já conhecia o kefir? Já usou alguma vez? Ou conhece alguém que pode se beneficiar com essas informações? Escreva aqui nos comentários. Compartilhe sua experiência ou sua intenção de começar. Este espaço é seu. Cuidar do corpo é um ato de sabedoria. É escolher a liberdade em vez da limitação. É plantar saúde hoje para colher autonomia amanhã. A mudança está no seu prato e começa agora.